Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a mais um vídeo de depoimento da nossa série incrível que está fazendo muito sucesso. Lembrando, tudo que você precisa saber de cursos, livros, contatos, apoio, tudo está na descrição embaixo desse vídeo. E se você também quer marcar comigo e conversar e mostrar, contar seu depoimento, o contato está embaixo. Então, vamos lá, seguimos o mais rápido possível, porque é uma história incrível que nós temos hoje com o meu grande amigo Valmir Sarmento, lá de Brasília. Eu vou deixar ele contar a história para vocês, e vocês comentam aí, dão um like, compartilham esse vídeo, e vamos lá. Então, bom dia, Valmir, como você está? Bom dia, tudo ótimo, Dó. Legal. Conta aí um pouquinho de onde você é, de onde você veio, o que está fazendo. Ok, eu sou aqui de Brasília, como você falou, eu tenho 44 anos, nasci aqui mesmo na região, nunca saí daqui, né? E a minha história começa na igreja evangélica desde que eu me lembro de gente, né? Desde que eu nasci, que eu me lembro que Você trabalha com o quê? eu sou servidor público. Entendi. Em Brasília não tem muitas opções, né? Não, mas legal. Legal, Justamente. bacana. Mas me conta um pouquinho da sua história antigamente. Como você era a vida, você na igreja, como cristão, evangélico? Ok, então eu me lembro, a mais remota lembrança é que eu era da igreja presbiteriana, depois fui para a Batista. Aos 15, 16 anos, comecei a questionar a existência de Deus, né? Eu comecei a botar o pezinho lá no ateísmo, né? E aí eu fiz algumas orações para Deus e tal, para ter uma confirmação, um sinal de que ele existia. No final do ensino médio, eu não tinha uma perspectiva. E aí eu interpretei uma ocorrência que aconteceu comigo, né? Como a existência de Deus. Então eu tive ali uma resposta no final da adolescência, né? Porque eu estava precisando de emprego e eu Valmir, de onde interpretei veio esse questionamento? Que você estava todo no mundo religioso, por que duvidar nisso nesse momento? Uma rebelião de adolescente, o que é? isso. Na adolescência a gente começa a estudar biologia, química na faculdade, né? Na faculdade, no meu caso era na escola mesmo. E aí você começa a ver outras perspectivas daquela, porque você é criado como sendo dentro de uma bolha. E quando você sai dessa bolha, começa a estudar biologia, história, química, física, você começa a questionar os dogmas que você aprendeu, né? E eu cheguei nessa fase. E aí eu fiz uma oração para Deus pedindo um sinal para ver se ele existia mesmo, né? Eu interpretei a questão que eu tinha terminado o segundo grau e e aí eu estava meio sem perspectiva. E aí veio uma mulher que ia alugar os quartos da minha mãe aqui na casa onde eu morava. A minha mãe alugava alguns quartos atrás. E aí a pessoa veio de Goiás, de Goiânia, para alugar um quarto dela, para colocar o sobrinho dela que ia trabalhar na empresa dela. E aí o menino dormiu, o rapaz dormiu aqui uma noite na casa da minha mãe. E no outro dia ele desistiu e voltou para Goiânia. E aí a mulher chegou desesperada: quem vai trabalhar na minha empresa? Tá? Então eu vi aquilo ali um sinal de que Deus existia, né? E aí eu mergulhei na religião com cabeça e tudo depois daquilo, né? Essa é conforme você falou, a sua interpretação, uma coisa assim, mas legal. E seguindo para frente, depois de Aí, adulto, pois é, aí 20, depois 23, aí eu fui 2023, eu já aprendi a tocar violão, tocar teclado, aí eu fui ser ministro de louvor, que eles chamam, né? bom, Comecei a tocar na igreja, dirigi música na igreja, gravei 2 CDs, até que aí vai entrar o meu contato com o judaísmo, né? Aos esse 27 quando? anos, 27, tá. 27 anos, o meu irmão, que é pastor, me apresentou a questão do judaísmo messiânico, né?
E aí eu comecei a estudar, no primeiro momento eu achei meio estranho, achei meio heresia dele e tal. Por quê? O que era estranho? Porque é o seguinte, você aprende na Igreja Batista que o sábado foi abolido, né? E o judaísmo messiânico já falava que não, que o sábado tem que guardar, né? E aquilo ali conflitava na minha cabeça. No primeiro momento eu achava heresia. Mas aí eu fui estudando e fui me interessando e fui vendo que realmente tinha base, principalmente quando você vai ler o chamado Velho Testamento, né? E aí, só que aí chegou num ponto que eu fui estudando e queria material, mais livros para estudar. E eu não encontrava livros judaicos messiânicos. Então você chega numa Porque livraria qualquer, é engraçado, não tem uma escritura dele, né? Tudo é não tem, emprestado. não existe. Se tiver 5 livros judaico-messiânicos é muito, né? Assim, pelo menos na época. Hoje eu não sei como é que está. Então eu comprava, comecei a comprar O livros. que seria livro messiânico, por exemplo? Não, é um livro messiânico e alguns rabinos que escrevem a importância da igreja voltar às raízes, né, da igreja cristã, que seria Ah, o judaísmo e tal. Então, é nessa é. linha. Não uma escritura da base, igual a Torá, ou, sabe? Não. Você não vai ter né, você não vai ter um Talmud messiânico. Não existe. Não existe, né? Então, o que eu comecei a fazer? Comecei a comprar livros ortodoxos, que você chega numa livraria judaica, você encontra. Então, comecei a comprar Ética do Sinai, comentários, né, da Torá. E aí foi o problema, que eu comecei a ler esses livros e comecei a colecionar pulga atrás da orelha, né? As pulguinhas atrás da orelha. Não, E aí eu quando tem uma, vem um monte, né? justamente. Aí eu fui colecionando essas pulgas atrás da orelha e aí eu percebi, nesses grupos de internet, que eu sempre participei muito, eu comecei a perceber que muitos estavam rompendo com o próprio, não apenas com o cristianismo, mas com o próprio JC. Então era um aqui, outro ali, outro acolá, grupos inteiros rompendo. E aí eu vi Sabe, é que, uma coisa que eu mencionei, que messiânico é apenas a porta de saída do cristianismo. Não uma coisa que tem justamente, sustento por conta própria. E justamente, você viveu isso acontecendo de dentro. isso, de dentro. E fui vendo gente rompendo. Aí eu falei, se eu continuar estudando isso aqui, eu estou percebendo que vou romper com o JC. E aí só que ao mesmo tempo eu via gente rompendo para voltar para o cristianismo tradicional. Eu vi muitos judeus, vários judeus messiânicos voltando Vamos ao falar cristianismo meio tradicional. messiânico, porque eles judeus eles não têm nada, né? É messiânico Isso, mesmo. messiânico, justamente. Eles se chamam de judeu, mas a gente coloca aspas, né? Não são judeu por genérico. Eu chamo o termo científico, travesti religioso. É isso. E nessa época eu acho importante um pouco da intuição, sabe? Eu ia para a igreja com talit katan por baixo da roupa e escondido tzitzit aqui por baixo da calça. Mas quanto mais eu fazia isso, mais eu me sentia longe de Hashem, sabe? Eu me sentia mal, assim, eu sentia lá no fundo que eu estava fazendo alguma coisa que não me pertencia e que eu estava fazendo algo que estava me afastando mais e mais de Hashem. Eu tinha essa intuição, sabe? Porque se estava todo mundo fazendo, você estava estudando, por que achava errado? Porque na igreja que eu participava, ninguém fazia. Era somente eu, né? Entendi. 2 ou 3 no máximo. Por que você fazia então? Então eu fazia porque eu via os judeus fazendo e o judaísmo messiânico que eu acompanhava pela internet, o pessoal, todo mundo ia dar aula de talit, kippá, né? O Entendi. pessoal lá A fantasia fantasiava. completa. Sim. A fantasia era completa. Só que quando eu ia fazer, então eu ia fazer a reza da manhã, ia botar aquelas coisas todas, e aí eu acho que é o seguinte, quando a gente coloca a idolatria no meio,
atrai maldição. Eu acho que a minha intuição já me mostrava que estava errado, entendeu? Aí chegou um ponto que eu rompi assim, vou parar de ficar imitando os judeus, vou procurar algo mais espontâneo meu, algo. E aí eu até voltei ao cristianismo tradicional também, entendeu? Sim. Essa há quantos anos? Isso foi com 20, já em 2010, agora, né? 2010. Estou com 44, tinha uns 30 e poucos anos. Aí eu decidi voltar ao estudo do cristianismo tradicional, que eu vi que não estava batendo, né? E eu tinha uma intuição também que se eu continuasse estudando aquilo, eu ia romper com o cristianismo. E eu tinha filho na escola bíblica dominical na igreja, os filhos se amarravam na escola bíblica dominical. Gente, eu vou dar uma parada aqui nesses estudos aqui e voltar a estudar o cristianismo ortodoxo, vamos dizer assim, né? Tradicional, tradicional. E aí eu dediquei a estudar a história da igreja, né? Aí eu percebi que a primeira coisa que eu percebi é que o protestantismo era a mentira da mentira, entendeu? Porque eu via, por exemplo, a Bíblia cristã protestante, ela tinha 66 livros, a minha Bíblia, mas eu via as Bíblias mais antigas. Você vai ver o Códice Vaticano, os Códices Sinaíticos, você vai ver as igrejas ortodoxas do Oriente, né? As igrejas que romperam com Roma no ano de 1054, né? 500 anos antes da Reforma, todas elas vão ter a Bíblia mais parecida com a da Igreja Católica. Então, eu já comecei a perceber ali que o protestantismo não estava correto, né? É uma coisa nova. Eu comecei a entender também que você não pode inventar moda depois de 1.500 anos ou 2.000 anos. Você tem que ter uma sequência de alguém ensinando alguém, né? Professor para aluno. Então, já tinha isso na minha cabeça. Você não pode inventar uma tradição depois de 1.500 Não, anos. se você inventa, não é tradição. Não, é tradição, justamente. E você vê na Bíblia o tempo todo falando, olha, isso aqui de geração em geração vai ser passado de pai para filho, pai para filho. E eu via que o protestantismo não era assim, né? Então eu já vi, gente, está errado isso aqui. Então eu É comecei a estudar engraçado, a você Igreja chama Católica tradição, mas mesmo. uma coisa foi inventada. Você não tem como inventar tradição. Justamente. E aí eu comecei a estudar livros católicos. Daí fui estudar os pais, que eles chamam pais da igreja pré-nicenos, antes de Nicéia, né? E aí eu vi uma mentira que eu ouvia muito nos meios messiânicos, falando que Constantino tinha mudado a religião, tinha deturpado. Foi Constantino que mudou. Mas na narrativa do próprio cristianismo, já eu vi lá, por exemplo, Inácio de Antioquia, que é do 1º século, ele já narra lá falando que tem gente querendo falar que JC é um rabino era apenas um rabino dentro do judaísmo. Isso é errado. Inácio de Antioquia, já no 1º século, ele fala que naquela época os cristãos já estão guardando o domingo, trocando o sábado pelo domingo. Aí pega Inácio de Antioquia e fala isso. Carta a Barnabé, datado do ano de 96, né? Segundo a narrativa cristã. Fala que o pessoal já está guardando domingo no lugar do sábado. Então, eu já vi que a narrativa de que foi Constantino que deturpou a igreja estava errada. Eu já estava E, vendo na que a igreja verdade, já é estava... uma coisa desde o princípio, na verdade. Ele só Desde o formalizou, princípio. na verdade. Essa que ele Isso, fez. já nasceu deturpado, né? Já Sim, nasceu sim. deturpado. Aí, em Mas eu 2018, imagino que você estava meio constrangido, porque é raro alguém estudar no meio. isso. Que E assim, você falou com alguém, você compartilhou com alguém esses conhecimentos que você adquiriu? é porque você chega num ponto que ninguém consegue te responder, porque ninguém estuda aquilo, É. entendeu? O pessoal não estuda, né? Aí, então eu chegava para o pastor, né, a igreja tradicional que eu ia perguntar para ele, ele não sabia responder, ele não tinha contato com esse tipo de conteúdo, porque principalmente evangélico, ele tem um lema chamado solas escrituras, é só Sim.
a Bíblia, ele só estuda a Sim. Bíblia. E Essa mal algumas ainda. vertentes do protestantismo, evangelho, mas, sim. O Isso, problema é que quando começa a estudar, né, o perigo é o conhecimento, né? isso. Então, e outra coisa, se você começa a perguntar, fica chato, pedante, né? Que chama em português de pedante. É o cara chato, é o cara que, né? Ninguém quer, você passa por um lado, todo mundo vai para o outro lado, porque ninguém te aguenta. Então, a gente segura um pouco a onda, não fica perguntando, né? Você vai juntando as pulgas atrás da orelha. Sim. Então, eu fui vendo que realmente o cristianismo é muito mais católico, o cristianismo verdadeiro é muito mais católico, e aí chegou num ponto que eu vi que realmente também não dava para mim, né? E a minha esposa mesmo, ela estudou comigo e ela ficava na igreja lá me perguntando coisas da Inquisição, perguntando, entendeu? Aí eu falava, amor, então a gente vai ter que romper, porque realmente nada aqui tem lógica. Como que foi a reação dela? Como que ela estudou com você? Ela acompanhou? Ela também tinha essas pulguinhas aí ou tudo através Isso. de você? Ela tinha sempre a pulguinha e ela ficava me perguntando. Ela falava, amor, olha, eu estava vendo aqui, estudando sobre a Inquisição, e você tem que ver o cristianismo, o que ele fez com os judeus. Aí eu falava, amor, é o seguinte, se você ficar tocando nesse assunto aqui, a gente vai ter que sair da igreja, porque realmente não tem sentido. Sim. Aí, em 2017, eu decidi retornar aos meus estudos do judaísmo. Agora eu estava mais despojado das minhas Mas desde do meu 2010 preconceito. até 2017, o que você fazia? Você fez parte da igreja, ignorando as pulguinhas, mas na igreja? Isso, eu estava ignorando minhas dúvidas, ignorando né, estava lá tocando, né? Sim. Eu ignorava todas as meus questionamentos e estava lá tocando, né? E é porque a igreja é também um clube social, apesar do pessoal falar que não. Então você tem vários É, amigos dentro da igreja, você claro. tem uma rede de relacionamentos. Então é muito difícil para as pessoas romperem com a igreja, porque você está rompendo com 90% dos seus amigos, né? Então, em 2017 eu continuei a estudar o judaísmo. E aí a gente começou, e aí foi uma coisa que é interessante. Chegou a festa de tabernáculos, que eles chamam tabernáculo, né, Sukkot, É. e aí eu ainda crendo, Eu não tenho um nada, pouco não entendi esse no negócio de tabernáculo, mas tá bom. é, aí eu fui inventar de fazer uma cabana lá na minha casa, né? Sim. Aí fui fazer uma cama, mas ainda tinha aquela crença no JC, baseado principalmente no Isaías 53. Isaías 53 foi o último ponto que me fez romper de vez, né? Aí eu fui fazer, no último dia da festa apareceram 2 escorpiões. Aí, depois desses escorpiões Em Brasília. apareceram... Aqui em Brasília tem muito escorpião, né? É, no Planalto, principalmente, né? Principalmente. Principalmente ali no Congresso. É, Congresso Nacional. exatamente aí, bem aí. Aí apareceram 2 escorpiões. Aí passaram, daquele dia em diante, toda semana eu comecei a matar 2, 3 escorpiões na minha casa. 2, 3. E hoje eu entendo por que foi justamente na festa de Sukkot, né? Ok. Você misturando com JC, Sukkot, que é uma coisa sagrada, com JC, que é uma coisa que hoje eu considero profano, com todo respeito aos cristãos que estão me ouvindo, mas ali eu entendo hoje, eu faço uma leitura de que eu estava atraindo a severidade para minha casa, né? E esses escorpiões só vieram sumir da minha casa depois que eu rompi com o cristianismo, que Mas foi aí em vamos chegar. Me fala agora, então, como foi a mudança? O que fez você tomar a decisão? Porque estava cozinhando anos. O que foi o Isso. ponto que fez o cozido pronto? Pois é, eu ainda tentei ficar na igreja e tentar influenciar, né? Eu passei um ano lá na igreja cantando músicas, fazendo uma seleção de músicas que não falassem em JC.
eu fiz essa proeza, né? E não orava em nome de JC por mais ou menos um ano. Eu ficava lá cantando, procurando música, e era difícil de achar música que falasse só de Deus e tal. Aí eu vi, depois na festa de Pêssar, em 2018, que eu decidi romper. Eu vi ali que não tinha jeito de ficar na igreja sem falar em JC. Isso é impossível. Tinha um gatilho? O que você fez? Já chega, não aguento mais. Pois é, foi justamente num dia que eu estava lá e evitando falar em JC. Aí me pediram para cantar uma música para adorar JC. Aí eu toquei aquela música, né, evitando falar o JC de qualquer maneira, mas aí eu desci do palco da igreja, decidido a nunca mais pisar na igreja. Naquele dia eu decidi nunca mais pisar na igreja, foi justamente na época de Pêssar de 2018. E aí... E agora está sem rumo, o que você está fazendo agora? Não, agora de 2018 para cá, eu sou um Binenô declarado, né? Mas como você chegou agora? Aí me fala, como você chegou para mim? Se eu da igreja, eu fui para onde? Como você sabia para onde ir, para que procurar, com quem falar? Quando eu estava ainda na igreja, eu já estava reunindo com um rapaz aqui que eu entrei em contato com o Ravi Yakov, né, Gerenstad, e entrei em contato com o pessoal do Binenô Brasil e pedi para Quanto tempo participar das atrás? reuniões. E quanto tempo antes disso? Isso aí foi uns 6 meses antes de eu romper em 2018. Entendi. E eu no grupo de WhatsApp, né? E só que em Brasília só tinha eu e outro rapaz de Binenô, não existia isso Na praticamente época, na época. E aí a gente começou a reunir nós dois, né? E assim, eu vi que o pessoal que estava no início estava uma coisa bem inicial ainda, mas que tinha, né, um potencial de crescimento. E aí, naquela época, mesmo com um só binenô aqui, outro binenô, né, só nós dois, mesmo assim eu decidi romper. E não me arrependo. legal. E a partir daí, por que você decidiu ser Benoit? Por exemplo, por que não converter? Por que não, sei lá, montar sua própria seita? Isso. Você tinha bastante conhecimento. É porque antes de eu me tornar ser monoteísta, eu entendi a importância da tradição. Foi naquela época que eu estava estudando que eu via que não tinha sentido eu inventar uma coisa 1.500 anos depois, ou 2.000 anos depois, ou 3.000 anos depois. Eu não posso inventar uma tradição agora, eu tenho que seguir e ser humilde para seguir uma tradição que é de 3.334 anos. Eu não posso chegar no judaísmo inventando, eu não podia entrar nos Tupinambá, por exemplo, na tribo Tupinambá, para aprender a religião Tupinambá e inventar uma nova religião Tupinambá. É até um desrespeito com os Tupinambás, né? Então, foi nessa mentalidade. Eu tenho que respeitar a tradição dos judeus. Tenho que ser humilde para aprender com eles, né? Quais são as fontes de estudos hoje em dia? A minha fonte de estudo é a Hassidut, né? A Hassidut, principalmente a Rabat, né? A linha do que Rav Yaakov Afeganistão, e creio que você também segue, né? Então, é essa linha que eu estudo. Legal, legal. O que atraiu para isso? Por que no Breslev ou, sei lá, outras linhas? Pois é, naquela época, em 2018, eu não conhecia muito Breslev, a gente não ouvia falar, né? Breslev, principalmente no Brasil, né? Ainda mais o material que eu, lá no passado, comprei, livros judaicos, eram sempre da linha Rabat, né? Então, eu sempre fui entendendo a Torá dentro dessa linha, né? Da questão do... Contexto. É. Então, quando eu me Legal. tornei Binenô, eu já estava familiarizado com a visão Rabad das coisas, então hoje eu não tenho dificuldade alguma, né, com essa linha. Legal, legal.
você motiva, encanta a seguir nesse caminho? Qual o seu, o que você vê lá na frente? Olha, o que eu vejo lá na frente é porque eu vejo o movimento Binenu, um movimento muito promissor, né? A gente está no início mesmo, assim, eu acho que no futuro a tendência das pessoas é que eu tenho visto cada vez mais as pessoas se decepcionando com outras religiões. Eu vejo o cristianismo solapando, ele está ruindo por si mesmo, e as pessoas estão vendo a verdade está cada vez mais escancarada na internet, entendeu? Então é só a pessoa, é questão de estudar, né? E quando a pessoa ela rompe com a sua religião, ela vai procurar outras maneiras, ela vai procurar, a gente sabe que Deus existe, a gente tem essa intuição, Deus existe, ele tem que ter alguma coisa mais do que isso. Então, o judaísmo não é proselitista, mas ele está aí cada vez mais em ascendência, ela está crescendo na internet, né? Então, você abre lá, você vai ver o Rav Dor Leon falando, você vai ver Rav Yaakov Genestad, Rav Shimon, né? Vários outros rabinos ensinando Torá da maneira ortodoxa, da maneira que é passada ininterruptamente por 3.334 anos, né? Uma tradição que você não pode adulterar, você não pode inventar moda, você não pode reinterpretar, tirar da sua cabeça. Então, acho que a tendência é o Brasil se voltar para o judaísmo. Não precisa se tornar judeu, mas ser um binenu, uma pessoa que é justa em transações, aprender uma ética que a gente não encontra em outro lugar. Eu vou falar por mim, eu vejo na internet que não encontra outro ensinamento de ética tão elevado quanto o dos judeus, né? Uma ética que realmente nos ensina a ser pessoas melhores. Legal, Valmir, olha, vamos fechar por aqui, porque esse foi o melhor fechamento. Vamos fechar, sabe? Vamos fechar no Epic aí. Parabéns, Valmir. Primeira coisa, parabéns pela sua história, pelo seu depoimento, e parabéns pela sua determinação. E já conheço bastante tempo. E quem sabe a gente vai encontrar em Brasília em breve um evento aí. Mas quem quiser também conhecer mais sobre Bnei Noach, sobre estudos, sobre tudo, todo você vai ter aqui na descrição desse vídeo embaixo, porque se você também quer os livros, os cursos, ou dar seu depoimento, entra em contato comigo. Tudo que você precisa está na descrição embaixo. Não esqueça de dar um like, compartilhar para seus amigos. E nós vamos se ver nos próximos vídeos. O eterno reina, ele reinará para todo sempre. O eterno reina, ele reinou, ele reinará para todo sempre. E o eterno será rei em toda a terra. Naquele dia ele será seu nome será e o eterno será rei em toda a terra. Naquele dia ele será seu nome será o eterno reina. Na 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 Nai nai na nai 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 na na nai Na na nai 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 na 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 nai 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 na 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 nai 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 na nai 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 na na nai Hashem melech Hashem malach Hashem yimloch Leolam va'ed Hashem melech Hashem malach Hashem yimloch Leolam va'ed Vehaya Hashem lemelech Al kol haaretz Bayom hahu yeh Hashem
אחד ושמו אחד, הוי נננאי 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 נאי נאי נננאי נאי 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 נאי, השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. והיה השם למלך על כל הארץ, היום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, הוי והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, הוי נננאי 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 נאי נאי נננאי נאי נאי נאי, אוי נאי 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 השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, אוי והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, אוי נננאי 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 נאי נאי נננאי נאי 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 נננאי נננאי נאי נאי נננאי נאי נאי